Olá, tudo bem com você? Boa noite. Eu tinha começado aqui, mas tive que recomeçar porque caiu minha conexão aqui. Mas hoje nós vamos falar sobre algo que acontece com todos nós, tá bom? Todas essas repetições, coisas que acontecem aí que a gente não consegue compreender, muitas vezes já foram tratadas, analisadas e melhoram durante um tempo, depois voltam. Boa noite a todos, boa noite, Pólvora, Daniela Viana. Tudo bem com você, Daniela? Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo bem? A transmissão tá legal? A primeira que eu tava fazendo caiu aqui por conta da minha conexão. Acredito que agora tá tudo bem. Vamos falar hoje sobre esse tema, sobre o que são emaranhamentos. Você sabe o que é um emaranhamento? Eu tinha até pego meu novelo de lã aqui. Obrigada, Daniela, tá tudo ok, valeu. Eu tinha até pego meu novelo de lã aqui, mas eu já não sei aonde eu coloquei. Tá meio bagunçado. A gente, quando fala em emaranhamento... Boa noite, Regiane chegando também, pessoal chegando. Gente, me ajudem a divulgar aqui nossa live. Clica nesses corações, compartilha a nossa live com alguém para trazer nossos seguidores. Hoje, o Instagram, ele chama somente 2% dos nossos seguidores. E você, quando me ajuda, clicando loucamente nesses corações, você me ajuda para que o Instagram entenda que o meu conteúdo é relevante e chame mais os nossos seguidores. Gratidão, gratidão aí. Sempre que você se lembrar, clica aí nos corações, isso não te custa nada e me ajuda bastante. E assim, você também podendo compartilhar a nossa live, você clica nesse aviãozinho e manda para quantas pessoas você quiser. Nós vamos falar então sobre emaranhamento. O emaranhamento é quando existem conflitos. Existem muitos conflitos nessa família e tá tudo emaranhado, um enroscado com o outro. Existem muitos conflitos que trazem dores, doenças, dificuldades recorrentes na família. E existem tipos de emaranhamentos. Esses emaranhamentos também são dinâmicas. Muitas vezes a gente chama de emaranhado, outras vezes a gente pode falar dinâmicas. Quando a gente fala de emaranhamento, na teoria dos esquemas, que é uma outra teoria, na teoria dos esquemas, ela é do senso da competência, do senso de capacidade da pessoa. É quando, dentro da teoria dos esquemas, que não é da teoria sistêmica, mas da teoria dos esquemas, é quando aquele pai, aquela mãe, não deixa a criança, por exemplo, fazer o laço do tênis. Ah, não, você não sabe fazer, deixa que eu faço. Aí a criança vai lá, faz outra coisa, os pais não deixam a criança fazer, e isso faz com que esse indivíduo cresça com essa crença, com esse esquema de menos valor, de competência e capacidade. Mas aqui na teoria sistêmica, quando a gente usa esse termo emaranhamento, nós vamos olhar para o sistema da família. Nós não vamos olhar para o indivíduo, porque na constelação familiar é isso que a gente faz. A gente olha para o todo.
Essa é a diferença de uma psicoterapia tradicional da constelação familiar. Na constelação familiar, nós vamos olhar o todo. E na psicoterapia, na psicanálise, na psicologia junguiana ou qualquer outro tipo de abordagem, nós vamos olhar para o indivíduo. Tudo bem até aqui? A Lilian chegou, Regiane chegou, Vanilde, sejam bem-vindas. Gente, se vocês tiverem perguntas, por favor, escreve, tá? Se você achar que você tem algum emaranhamento na sua família, escreve, coloca aqui, a gente vai te ajudar da melhor forma possível. E também tirando as suas dúvidas aqui. O emaranhamento, quando Bert Hellinger fala para nós que nós, dentro da nossa alma familiar, somos todos como um grande tecido. Nós somos um fio desse tecido. E na constelação nós vamos olhar para esse tecido, que ele também chama de a alma familiar. E muitas vezes a gente aqui fala do coletivo inconsciente dessa família. Então, quando eu vejo esse fio, que sou eu, dentro desse tecido, e eu estou emaranhada, enroscada com alguém ou com vários outros fios desse grande tecido, que é a minha alma familiar. E o que isso é? É conflito, é o que gera conflitos dentro da família. Quais são esses conflitos? Alguém sabe aqui quais são os conflitos que podem caracterizar um emaranhamento? Vamos falar sobre 3 deles. Nós aprendemos e observamos 5 tipos de emaranhamentos. Mas eu vou falar sobre 3 mais recorrentes. Todos eles trazem conflitos, doenças, dificuldades, desafios tremendos dentro da família, repetição de padrão. Na teoria sistêmica, então, é isso que nós vemos, nós estamos ligados dentro desse sistema familiar uns aos outros, como fios dentro desse lindo e maravilhoso tecido. E também estamos ligados uns com os outros, enquanto também nessa partilha que fazemos. Quando nós estamos aqui com você nesse momento, nós estamos interligados também. E estas ligações vão formando também parte de mim e parte de você. Porque como nós já aprendemos, tudo aquilo que eu vejo, que eu estudo, que eu leio, acaba fazendo parte de mim, fazendo parte da minha linguagem e acaba sendo expressado. Boa noite, aqui Dias. Boa noite. Acaba sendo expressado de alguma forma. Todos nós estamos interligados. Esta é a grande, grande verdade. Todos nós estamos interligados. Mas quando nós olhamos para o tecido, para a alma familiar, vemos muitas dinâmicas que podem estar acontecendo. Aí você vai me dizer: ai, Silmara, tenho muitos emaranhamentos na minha família. Puxa vida, quem sou eu? Coitada de mim. Aí entra naquele triângulo dramático de reclamar, de contar história, justificativas, julgamento, né? E aí pode cair na vitimização.
E quando nós olhamos na constelação, nós como terapeutas e facilitadores de constelação, nós vamos chamar você, eu, a autorresponsabilidade. Vamos falar 3 tipos de emaranhamento. Então, hoje, depois desta live, eu tenho mais uma aula para dar. Então, hoje eu vou fazer de tudo para terminar no horário, tá bom? Somos como um tecido. Um desses emaranhamentos que ocorrem com muita frequência, nós chamamos de triangulação. O que vem a ser a triangulação? A triangulação acontece, o casal, a mamãe, o papai, e aí a criança é colocada no meio. Vou pegar meu batom para colocar aqui no meio. Papai, mamãe e a criança no meio. Como que isso acontece? Muitas vezes acontece, não é a criança que se coloca no meio. É um dos pais que por dificuldades não consegue resolver os seus conflitos de casal e acaba puxando um dos filhos contra o outro. Pega um filho ou uma filha para ficar de parceiro e ser seu companheiro contra o pai, por exemplo. Ou o pai pega o filho e fica contra a mãe. A gente vê muito dessas dinâmicas dos filhos junto com o pai. Olha lá, mãe, como a mamãe... Olha lá, pai, como a mãe é isso, como a mãe é aquilo, tirando barato da mãe. Isso é uma triangulação. Ou a mãe também pega a filha e conta tudo que está insatisfeita com o marido e conta para os filhos. E eles acabam sendo parceiros, amigos que vão apoiar a mãe contra o pai. Ou apoiar o pai contra a mãe. Isso é uma triangulação. E isso acontece por quê? Porque um desses adultos que está fazendo isso está infantilizado. E aí, o que é a responsabilidade? É se tornar adulto. Ele está infantilizado e precisa se tornar adulto, tomar a sua vida nas mãos e tomar as suas decisões resolvendo os seus conflitos de casal, sem colocar os filhos no meio. Isso é uma triangulação. Geralmente, quando a gente faz a constelação, e a criança aparece no meio da relação dos pais. E quando isso acontece, essa criança, quando adulta, ela também vai repetir esse padrão na família dela. Olha só que emaranhado. Vê se não fica mesmo tudo enroscado. Oi, Ju, Ione, boa noite, seja bem-vinda, você também, o Jonatas, a Karma entrou, legal, gente. Minhas alunas entrando também, gratidão. Gente, não se esqueçam de clicar nesses corações para que o Instagram chame mais pessoas para a nossa live e compartilha com alguém, porque assim ele entende que o conteúdo é relevante, que ajuda pessoas, que faz com que as pessoas se conscientizem do que está acontecendo de conflitos na família e possam ser ajudadas. É por isso que eu faço lives toda quarta-feira às 18h30. Se você quer saber mais sobre leis sistêmicas, constelação, vários outros tipos de conteúdo que eu tenho feito aqui, já tem várias coisas sobre emoções, autoconfiança, tomar pai e mãe. Tem vários conteúdos toda quarta-feira às 18h30. Eu estou aqui falando sobre algum tema relevante para ajudar você e a sua família e a sua vida como um todo.
Gratidão. Marilda também chegou, sejam bem-vindas. Então vamos falando de novo. Falei agora o que é emaranhamento, que são conflitos na família. Falei também sobre a triangulação, quando um dos pais infantilizado, sem condição de resolver os seus conflitos internos e do casal, acaba puxando um dos filhos contra o outro cônjuge. Então, próximo emaranhamento. Emaranhamento. Somos como um grande tecido, da família é o grande tecido e eu sou como um fio. Quando eu estou emaranhado com alguém, que pode ser um par, pode ser alguém que está atrás, isso é um emaranhamento que causam dinâmicas doentias na família. E falei sobre a triangulação. Essa criança que o pai ou a mãe coloca no meio da relação vai se tornar um adulto. E esse adulto vai também acabar fazendo isso no próprio relacionamento. Pode então ficar até emaranhado com o pai ou com a mãe e não conseguir ter um bom relacionamento amoroso no futuro. Pode chegar a se casar e acabar fazendo o mesmo com os filhos. E fica infantilizado, não conseguindo resolver seus próprios conflitos. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Entenderam? Se tiver alguma pergunta, coloca aqui nos comentários. Eu tenho todo o maior prazer de responder para você. Um outro emaranhamento. Parentificação. Parentificação é uma questão também com filhos. Você já viu filhos que são mais responsáveis que os pais? Pois é, este também é um emaranhamento. O que aconteceu com esse filho? Por que ele precisou ser mais responsável que os pais? A terapeuta Maria Pólvora está perguntando como resolver isso. Espera um pouquinho, Pólvora, daqui a pouquinho eu falo como que a gente resolve isso. Eu falei, inclusive, já na triangulação, que a nossa responsabilidade como terapeuta, como facilitador de constelação, é desenvolver o amadurecimento desse casal que está colocando a criança no meio da relação, não é? Mas mais para frente a gente fala um pouco mais. Parentificação é isso. Você já viu crianças mais responsáveis que os pais? Mesmo que já esteja jovem ou adulto, começa a dar conselho para o pai, cuidar da mãe, falar, não, mãe, não é assim que faz as coisas. Por que essa criança desenvolveu isso? O que foi que ela sentiu de necessidade para ter que ser mais responsável que os pais? Olha só que movimento foi esse que essa criança, que esse filho teve que fazer. Ele saiu da frente dos pais para ir lá para trás dos pais, ser pai e mãe ou mãe dos pais. Então ele vem para trás 2 gerações. Quando isso acontece, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está saindo do seu lugar de filho, indo para uma posição 2 gerações atrás, que é o lugar dos avós, pai ou mãe dos seus pais. E isto, com certeza, é muito pesado para alguém carregar. É aonde a pessoa vai sentir muitas dores no corpo, muito peso.
e também vai trazer muito conflito para a vida dela. Você já fez isso? De querer ser pai ou mãe do seu pai ou da sua avó, ou do seu pai ou da mãe? É claro que muitas vezes a gente precisa cuidar dos pais, sim. Isso muitas vezes acontece quando eles ficam mais velhos e a gente precisa cuidar deles. Mas eu não estou dizendo do que acontece fora. Eu estou falando do que acontece por dentro. Você se sentir responsável por seus pais, ainda jovem, ainda adulto, seus pais lúcidos, conseguindo fazer as coisas dele e você precisando tomar decisões pelos seus pais. Isto se chama um emaranhamento por parentificação. Um outro emaranhamento também, e aí esse emaranhamento é inconsciente. A gente não tem a consciência de que isso está acontecendo. É a identificação. Identificação é quando alguém se identifica com algum membro da família, desse tecido, dessa alma familiar que foi excluído do sistema. E a gente falou na quinta-feira passada, uma das alunas perguntou: Silmara, me explica quem são os excluídos? E os excluídos são pessoas esquecidas da família. Aquela pessoa que você não gosta, que tem algum comportamento que você não aceita, aquele tio, aquele avô, aquele pai que bebia, ou que tinha algum comportamento que a família refutava. E não, vamos deixar ele lá no canto dele, vamos esquecer que ele é nosso parente. Ele foi excluído do sistema. E quando a gente diz excluído do sistema, é porque a gente não trouxe essa pessoa para o nosso coração. Retirou ela como se ela não fosse ninguém, como se ela realmente não existisse mais e não querer mais ela perto. Isto é uma exclusão. Pode acontecer também de pessoas lá longínquas, talvez na terceira, bisavós, na escala dos bisavós, ali, primos, tios ou trisavós, que foram esquecidos por algum motivo, por alguma coisa que cometeram. E o sistema, gente, o sistema familiar, ele tende a trazer de volta, de alguma forma, os excluídos. Os excluídos também são abortos sem julgamento, se foram cometidos por livre e espontânea vontade, ou se foram espontâneos, naturais, crianças não nascidas, são os excluídos, os esquecidos do sistema. Então, quando existem exclusões nesse sistema, o que a gente percebe que acontece? Muitas vezes tem muita doença repetitiva na família, que também é um outro padrão de emaranhamento. Repetição de padrão é algo que está emaranhado. Não estou falando como regra, tá? Porque na constelação familiar, Bert Hellinger é muito claro quando ele fala sobre isso. Não existem regras. A gente precisa observar cada sistema individualmente. Mas para ficar didático, aprendemos a ter uma metodologia de aprendizado para poder começar a identificar algumas coisas. Porque o Bert Hellinger, ele não dava cursos, ele não fazia formações. Foi só depois que ele começou a ter a escola Hellinger Schuller,
para fazer formações em constelação. Mas no começo, ele só dava os workshops. Foram brasileiros, foi o Brasil, hein, gente? Foram brasileiros que foram para a Alemanha, perceberam que as constelações estavam tendo muita repercussão e foram lá querer aprender. E ele falava: constelação não se ensina, vocês ficam aqui, participam e aprendem. E o que esses brasileiros fizeram? Olharam, observaram e desenvolveram toda uma didática. Só depois que o Bert Hellinger se casou com a Sophie Hellinger é que eles foram desenvolvendo uma metodologia, mas a primeira metodologia foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil que a constelação se ampliou, ganhou força e ganhou o mundo. Por quê? Porque nós desenvolvemos uma metodologia didática para que as constelações pudessem ser aprendidas de forma didática. Então, mas, voltando aos nossos emaranhamentos, a identificação, então, ela é inconsciente. Por conta dessas exclusões, o sistema tende para que os próximos das gerações futuras assumam uma identificação com aquele que foi excluído. Como que é essa identificação? A pessoa começa a ter características, atributos, qualidades, comportamentos de alguém excluído do sistema. Quando isso acontece, a gente percebe muitas dores, realmente conflitos sérios da pessoa. Pode aparecer psicopatologias, transtornos de personalidade, pode aparecer doenças sérias na família, podem aparecer até, infelizmente, mortes prematuras. Tem várias coisas, infelizmente, muito tristes que acontecem quando existe muita exclusão dentro de um sistema. E exclusão, a gente vai olhar dentro da constelação e vai dar um lugar para este excluído no nosso coração. Existem outras coisas ainda mais profundas que a gente aborda dentro do nosso curso Frutíferos, que amanhã, nossa segunda aula, você que é aluno, você que é aluna do nosso curso Frutíferos, não esquece, amanhã às 19h30, nossa aula lá no Frutíferos. E a gente vai falar mais sobre emaranhamentos de uma forma mais profunda. Aqui é uma live e eu espero que eu tenha trazido para você o que é um emaranhamento. A Pólvora veio e fez a seguinte pergunta aqui agora: como resolver esses emaranhamentos? Todas as terapias ajudam de forma individual. As terapias, elas olham o fio do tecido. E as constelações, elas olham o tecido inteiro. A gente olha para o todo e não para a parte. Porque a parte faz parte do todo. Muitas vezes as pessoas trazem vários conflitos, mas atrás desses conflitos existem esses emaranhamentos. E somente as constelações é que estão trazendo a luz de que essas ligações acontecem. E é abrindo a constelação que nós conseguimos olhar para isso e resolver. Muitas vezes só a constelação a pessoa não consegue assumir essa postura. E aí a gente vai dando um acompanhamento dentro da teoria sistêmica e dentro do arcabouço de conhecimentos que nós já adquirimos e conseguimos ajudar as pessoas a se desenvolverem, a amadurecerem,
a trazer a autorresponsabilidade para si e soltar, liberar aquilo que não é delas. É fascinante essa ferramenta, realmente, Gisele. Gisele Machado é quem eu tô pensando, é a Gi e o Du? É você, Gisele? Ô, minha querida, que maravilha, é você? Conta aqui pra mim se é você. Então, somente através das constelações é que nós temos acesso, através da sessão da constelação, a ela mesmo. Gratidão por você estar aqui, gente. E eu tenho uma... Gisele, é sim ou é não? É não ou é sim? Agora eu fiquei em dúvida. Sua aluna. Ah, tá. Nossa, que interessante, você tem o mesmo nome da Gisele Machado. A Gisele Machado, que eu estou me referindo, vai ser uma das nossas convidadas para falar sobre casais, conflitos e coisas de casal, numa imersão incrível que vai acontecer dia 28 e 29 agora de agosto, sábado e domingo. Sábado das 9 da manhã às 19 e domingo das 9 às 13. Você quer participar? Você quer saber mais? Então entra no grupo Constela com Sil, que está aqui no psica.silmara. Vai ser uma imersão onde eu vou trazer pessoas maravilhosas para falarem sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano, conflitos e resoluções para casais. Gente, vai ser show. Vai ter até terapia primal. Vamos ter um cientista político trazendo para você também como é que você estipula um objetivo de forma muito clara, muito concisa. E é claro, terei eu aqui trazendo muito conteúdo para você clarear as ideias, para você trazer autoconhecimento. Vai ser a imersão autodescoberta sistêmica, onde nós vamos juntar várias abordagens para trazer uma autodescoberta profunda. Vamos fazer um mergulho profundo aí no tecido familiar e nesse fio individual também. Se você quer saber mais como vai acontecer, qual será o valor que você vai ter de investimento e que eu garanto não vai ser alto, tenho certeza que você vai poder participar. Entre aqui no grupo Constela com Sil, é só clicar no meu link, aqui fica na minha bio, vai abrir o Linktree com várias janelinhas, clica em grupo Constela com Sil e vem para o nosso grupo. Lá a gente está sempre mandando conteúdo, fazendo constelação com o pessoal. Inclusive, acho que semana que vem tem uma constelação muito legal e você vai poder participar como representante e já conhecer como é que funciona isso online. Porque a constelação já está no online. Nós tivemos a pandemia aqui e foi maravilhoso para que as constelações pudessem ir para o online, porque antes elas só aconteciam presencialmente. Quando eu conheci a constelação, era presencial só. Gente, que impacto que eu tive. Quase caí para trás. Aquilo me impactou tanto que eu chorava tanto e ao mesmo tempo falando, não quero isso é uma coisa estranha, não quero. Mas aquilo me mexeu tanto comigo que eu falei, não é possível, eu preciso descobrir como é que isso funciona. E olha, cá estamos até ensinando constelação para formar terapeutas e facilitadores em constelação. Gratidão por vocês estarem aqui comigo, só revisando o nosso conteúdo. Emaranhamentos são conflitos familiares.
temos vários tipos de dinâmicas que acontecem. E eu trouxe aqui 3 delas, que triangulação, quando a criança fica no meio da relação dos pais, porque um dos pais colocou aquela criança ali e trouxe ela contra o outro. A parentificação, quando essa criança assume o lugar dos avós, pai ou mãe dos pais, trazendo a responsabilidade de toda uma família, um peso enorme sobre essa criança para se responsabilizar pelos pais, dando ajuda monetária, conselhos, sendo pai ou mãe dos pais, saindo do seu lugar, indo lá para trás, sendo no lugar dos avós. E a identificação. Nós também temos mais outros emaranhamentos que não vai dar tempo da gente falar aqui hoje. E falamos sobre a identificação, que ela é inconsciente. Quando existem exclusões no sistema, alguém que vem depois acaba assumindo características, identidade de uma pessoa excluída do sistema. E aí a gente precisa fazer a inclusão desse excluído para que essa pessoa se liberte e siga sua vida em paz. Em qual meados de que ano surgiu a constelação? Bert Hellinger começou isso daí há 35 anos atrás, Gisele. Lá no nosso curso eu vou trazer todo esse percurso e inclusive os fundamentos que Bert Hellinger, em que o Bert Hellinger se fundamentou e como que ele foi desenvolvendo. Na verdade, Bert Hellinger não foi o primeiro a fazer constelação. Ele foi o que desenvolveu mais, né? Mas já temos outros autores, outros teóricos que já trabalhavam com a estrutura familiar, que é uma delas a Virginia Satir, e temos um outro também que já fazia constelação familiar, parecido com o que Bert Hellinger fazia, só que Bert Hellinger ele trouxe as leis sistêmicas. Ele não é que ele inventou as leis sistêmicas, ele percebeu que existiam leis sistêmicas que regiam estas relações. E aí ele começou a deixar que os representantes se movessem no campo. O que foi que aconteceu é a fenomenologia sistêmica que a gente vê dentro das constelações, quando um representante assume as características do parente, do personagem que o constelado traz, do tema que o constelado traz. Por exemplo, eu estou sendo constelada, eu quero constelar minha relação com meu pai, e aí eu entro, um representante para mim, um representante para o meu pai, e a pessoa que representa meu pai começa a falar igual, a se comportar igual, ter posturas iguais e trazer falas, sem ter nem ao menos conhecido meu pai. Essa fenomenologia foi a partir do Bert Hellinger. Vocês gostaram do conteúdo de hoje, então, sobre emaranhamentos? Ajudou você a compreender como é que nós conseguimos perceber muitas coisas que acontecem dentro do sistema familiar e trazer resoluções profundas, muito profundas, para as pessoas que são consteladas? Então, é isso, gente. Eu agradeço. Clica aí nos corações. Gostaram do conteúdo? Se vocês gostaram, clique loucamente nos corações. E eu fico por aqui agradecida.
por você ter participado hoje da nossa live ao vivo. Vai ficar gravada. Coloca teus comentários aqui se você gostou e vamos ficando por aqui. Regiane, Marilda, um grande abraço. A gente se vê lá no grupo, vocês que são as minhas alunas, e a gente vai fazer uma imersão dia 28 e 29, que é um sábado, e domingo, que vai ser show. Se você quer saber mais, entra no grupo Constela com Sil. Um beijo, gente. Tchau.